Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe quando juntos mais uma vez examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje meditar a respeito do sacrifício de Cristo. Como que o sacrifício de Cristo apaga os nossos pecados? Como pode isso ser explicado? Como isso pode ser explicado pelas Escrituras? Como que nós entendemos isso pela palavra de Deus? Como que alguém, sendo pecador, devedor, pode ter o seu pecado apagado, não esquecido, apagado de vez, como se não tivesse praticado nada, por outra pessoa, não por ela própria. Então nós vemos isso, né? A palavra de Deus nos fala aqui em João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, havia a lei que dizia que o sangue cobre os pecados. Então, o homem, pela lei, tinha que sacrificar animais, derramar sangue inocente, o animal não tinha pecado, derramar sangue inocente para cobrir os pecados dele que oferecia aquele animal em seu lugar. Agora, esse sacrifício, todas as vezes que a pessoa pecasse, ela tinha que sacrificar um animal, ou fazer um outro tipo de oferta. Vários tipos de oferta tinha, mas principalmente o derramamento de sangue. Então, Deus preparou uma salvação, uma forma do homem se renovar, nascer de novo, espiritualmente falando. Então ele enviou o filho dele, um homem nascido de mulher, homem mesmo, não era homem Deus, Deus homem, era homem. Cristo era homem, nascido de mulher, filho de Deus, unigênito de Deus. Deus tem um filho só, filho único, único herdeiro. E todos aqueles que aceitam a Jesus, que servem a Jesus, que tem também o nome de família que é Jesus, como em Efésios 3, capítulo 3, versículos 14 e 15, toda a família no céu e na terra recebe o nome de Deus, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Nós temos que ter esse nome para pertencer à família. Nós, então, somos co-herdeiros com Cristo. Nos tornamos filhos adotivos de Deus. Mas como que acontece isso? Como que o homem pode fazer isso? Então Deus enviou o Filho dele para que, morrendo em nosso lugar, o sangue dele desse condições para nós nascermos novamente, para nós sermos renovados, nascermos novamente. Mas como que pode... Cristo perguntou para nós, né, se nós queremos, se nós não queremos, ou ele aceitou a minha oferenda de pecados, ele morreu no meu lugar, e como é que é isso aí? Mas ele fez isso, ele teve que viver uma vida santa, sem pecado. A palavra diz que ele foi em tudo tentado, mas sem pecado. Ele não pecou, um homem perfeito. Perfeito, embora fosse humano, é um homem perfeito. A carne e o sangue não tem perfeição, mas Cristo viveu de uma forma perfeita. Ele não deu lugar à carne em momento algum, nunca pecou, nunca, nem por pensamento, palavras, obras, nunca, jamais. Sempre fez tudo o que era do agrado do Pai. E ele é o Cordeiro de Deus, ou seja, é o sacrifício, como havia no passado, sacrificava o animal para cobrir o pecado das pessoas. Ele é a oferenda de Deus para todos aqueles que aceitam esse sacrifício. Então nós dizemos assim: eu aceito Jesus, aceitei Jesus, eu aceitei Jesus. Isso está querendo dizer o seguinte: você está reconhecendo que todos os teus pecados, a partir do momento que você batizou, porque a aceitação do Senhor, ela se complementa com o batismo. Quem não é batizado não foi lavado. Nós temos que ser lavados pelas águas do batismo. Não, o sangue do Cordeiro nos purifica, mas o sangue foi derramado há 2000 anos atrás, é um sacrifício contínuo, sacrifício perpétuo, ele tem valor eternamente. E ele serve para lavar os nossos pecados, e nós nos tornamos as nossas vestes brancas como a lã, né, como a neve. Nós somos purificados dos nossos pecados. Acabou. Lavados pelo sangue de Cristo, sacrifício de Cristo, pelo sacrifício de Cristo que morreu no nosso lugar. Então nós nos tornamos
filhos adotivos de Deus. Mas nós temos que ser lavados também fisicamente, as águas do batismo. Nós temos que ser batizados representando o sepultamento de Cristo, quando a pessoa é colocada dentro da água, e quando a pessoa sai da água, representa a ressurreição de Cristo. Neste ato, como vemos em Romanos, é uma representação da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu aceitei e, simbolicamente, morri com Cristo e ressuscitei pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo, pelo poder do sacrifício do Filho unigênito de Deus, do sacrifício do Cordeiro de Deus. Porque seria injusto, vamos fazer uma comparação, você está aí, tem a sua habilitação e pratica algumas infrações, e você tem a pontuação na tua carteira de habilitação. E aí vem outro e fala assim, não cobra dele não, cobra de mim, põe na minha carteira aqui. Ainda que tenha alguém que faça isso, é injusto, não é? Não é injusto? Não está certo, né? Você que fez, você que tem que pagar. Mas o Senhor Jesus Cristo fez isso voluntariamente. Ele veio, ele até viu o sofrimento dele e falou, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mas eu vim para essa hora. Ele sabia o que estava preparado para ele, o porquê da vinda dele e o que ele tinha que sofrer e padecer para que pudesse fazer um sacrifício perfeito para salvar a humanidade toda. E ele, com prazer e alegria, entregou sua vida, a vida de um pela vida de uma multidão, não é? Milhões que aceitam a Jesus verdadeiramente. Então, pelo seu sacrifício, nós fomos sarados, como Isaías, né? Um homem de dores, experimentado no trabalho, não víamos beleza nele, nem formosura, mas pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós vemos que ele realmente é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Em Romanos, capítulo 5, versículos 17 e 18, diz assim, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Tanto é que Cristo é o segundo Adão. Veio o primeiro Adão, estava no paraíso, jardim de Deus, no Éden, e lá não tinha pecado, tinha um mandamento apenas, não coma da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer você vai morrer. Falou para Adão, não falou para mim nem para você, falou para Adão, nosso primeiro pai. Aí esse Adão, o primeiro, o homem que Deus criou, ele pecou e caiu, e toda a humanidade sofre as consequências do pecado lá de Adão e Eva. Toda a humanidade sofre as consequências desse pecado. E aí a ofensa de um causou a morte de todos. E aí Deus mandou, como mandou o primeiro Adão, mandou o segundo Adão também. Perfeito, perfeito, na carne mas perfeito, que foi obediente até a morte, uma morte terrível, morte de cruz, ressuscitou porque tinha poder para entregar a sua vida e tomá-la de volta, porque recebeu do Pai essa autoridade, esse poder, cumpriu tudo o que estava ordenado a seu respeito, ressuscitou e aí venceu a morte, venceu a morte. Esse é o segundo Adão. Eu quero fazer parte desse segundo Adão também. Agora se torna uma escolha nossa. Ele já pagou o sacrifício por todos. Ele já fez o sacrifício por todos. Agora compete a mim. Eu quero tirar essa pontuação que está na minha vida aqui, esses pecados aqui. Eu aceito a oferta que ele fez. Eu aceito esse sacrifício que ele fez. Eu quero receber a invocação do nome dele na minha vida e eu recebo pelo batismo. Eu sou batizado em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus. Ah, mas lá em Mateus, aí vai entrar na questão do batismo, porque tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a pessoa tem que entender que Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Pai, Filho e Espírito Santo indica alguém que tem esse nome. O Pai tem esse nome, Jesus. Deus, o nome de Deus é Jesus. Em hebraico é Yeshua. O nome do Filho de Deus é o nome de família, que é Yeshua, que é Jesus. Para nós é Jesus. E o Espírito Santo é o próprio Deus. Deus é Espírito, Deus é Santo, Deus é Espírito Santo. E não tem dois Espíritos Santos no céu, ou na nossa vida, ou em qualquer lugar. É um só Espírito. Uma só fé, um só caminho, um só Deus,
um só Salvador. Nós fomos comprados por Cristo. Quando diz que fomos comprados, quer dizer que quando nós aceitamos esse sacrifício, nós nos sujeitamos a Ele. Ele se torna nosso Senhor. Ele fala assim: você quer receber a minha salvação, a salvação que eu preparei? Então você tem que receber o batismo em meu nome, nome dele, nome de Jesus, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Jesus. Atos capítulo 2, versículos 37 e 38 e outros tantos versículos. Tantas outras ocasiões que os apóstolos batizavam em nome de Jesus, inclusive o apóstolo Paulo, Atos capítulo 22, o apóstolo Paulo foi batizado em nome de Jesus. Então você faça isso e obedeça o novo mandamento que eu vos dou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura, lavados e embranquecidos no sacrifício do Filho de Deus. E aí eu entendo por que o sacrifício de Deus o sacrifício do Filho de Deus pode me salvar, porque eu estou ingressando voluntariamente nesse caminho. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 ao 21, a palavra diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Você que ainda não é batizado, se reconcilie com Deus. Nós rogamos a você, da parte de Deus, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, como Cristo pedindo para você, se reconcilie com Deus. Batize, seja batizado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui nós vemos também que Deus estava em Cristo. Aqui não está dizendo que Cristo era Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Quando Cristo foi batizado por João Batista, e João diz que viu o Espírito Santo, espiritualmente falando, o Espírito ninguém vê, mas Deus mostrou para João que Cristo estava sendo cheio do Espírito Santo naquele momento. Assim também nós, eu, você, todos nós, quando aceitamos a Jesus, nós somos cheios do Espírito Santo, somos revestidos também da graça de Deus, nos enchemos do Espírito Santo. Deus, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós recebemos também o selo da promessa, que é o Espírito Santo em nossas vidas. Veja aqui também em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22, a palavra de Deus diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E no versículo 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo morreu uma vez. O batismo pode ser realizado uma vez. Se alguém batiza de novo, está crucificando novamente a Jesus Cristo. Isso é impossível. Como que alguém pode crucificar Jesus Cristo e o expõe ao vitupério? Não pode jamais fazer uma coisa dessa. Isso não está em local nenhum da palavra de Deus, a permissão de que a pessoa se lave novamente, quantas vezes for preciso. Batizou? Acabou. Você é uma nova criatura, lavado, embranquecido no sangue do Cordeiro. Um sacrifício apenas já é suficiente para nós. Nós tomamos um novo rumo, entramos por um novo caminho, o caminho de Cristo, que viveu a vida toda, na sua boca não se achou engano, viveu sem pecado. E para encerrarmos aqui, vamos ver em 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E no versículo 12 diz assim: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E aqui está, pelo seu nome são perdoados os pecados. Por que pelo seu nome? Porque no batismo invoca-se obrigatoriamente o nome de Deus, o nome de Jesus
Cristo, Jesus o Cristo, Jesus homem, Jesus o Filho unigênito de Deus, que recebeu o nome de seu Pai, e nós, para nos tornarmos filhos adotivos, também recebemos o nome do nosso Pai Celeste, Jesus. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, o Espírito Santo derrame as bênçãos na sua vida, e você seja muito abençoado, cheio de sabedoria e discernimento, para a glória de Deus e tua salvação, a salvação de muitos também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.